Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo. Hoje é 26, de junho de 2022, já são 10 horas da manhã e eu estou aqui me esforçando para trazer mais uma reflexão. Hoje já é a quarta tentativa hoje da parte da manhã, quarta e a quinta tentativa que eu tento trazer a reflexão, mas é muita barulheira. Aqui de domingo tem muito barulho, pelo menos você está se concentrando, passa moto, passa carro, tira você de atenção nessa parte de cima aqui que é a obra missionária. Mas creio que Deus vai dar vitória para me colocar a janela que tem aqui de vidro para poder diminuir mais esse barulho aqui dentro, porque a gente tira a concentração daquilo que a gente vai falar. Então hoje eu quero trazer essa reflexão sobre essa questão das ferramentas espirituais e as escrituras sagradas. Só que eu quero falar que essas escrituras sagradas, ela é a nossa única regra de fé. Baseado nessa palavra, lá no próprio livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dar base sobre o que eu estou falando nesta manhã. É só você pegar lá e consultar. Porque se você não tem as escrituras sagradas como uma única regra de fé, você pode sofrer fracasso na sua vida. A gente vê que tem pessoas dentro da igreja, de um modo geral, que ele fala como crente, ele louva do jeito que o crente louva, o crente verdadeiro, ele oferta, ele dizima, ele tem todas as atitudes como crente. Mas infelizmente não é crente porque não tem as escrituras como a sua única regra de fé. Muitas vezes tem até vergonha de andar com uma Bíblia, de citar algumas passagens bíblicas em algum meio assim social, alguma localidade. A pessoa se envergonha muitas vezes de falar das escrituras sagradas, porque hoje você vai falar de Bíblia, a pessoa já fala logo, 3 coisas que eu não discuto na minha vida: futebol, religião e política. Mas quem foi que disse que quando nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de religião? O que significa a palavra religião? A palavra religião significa ligar. Então pode ser ligado em Deus, pode ser ligado em tantas outras coisas. Então a palavra religião, ela não é denominada só a questão de uma vida cristã, de uma vida com Deus. Por isso que eu não gosto muito desse negócio da pessoa, a gente tá falando de alguma coisa, a pessoa, eu não gosto de religião. Quem foi que disse que o crente é religioso? Quem foi que disse que nós falamos de religião? Nós falamos de Jesus Cristo. As escrituras sagradas, ela não é religião. Não é religião. Ela é a palavra de Deus. Então são pessoas que colocam essas coisas porque não querem obedecer. Já é descartando as escrituras sagradas na sua vida, como uma única regra de fé. Tem uma porrada de conhecimento extra fora, secularmente, e eles acham que aquilo ali é uma sustentabilidade, traz uma sustentabilidade sobre a sua vida. E não traz. Conhecimentos seculares só vale para a questão humana, só para resolver as questões humanas. Dentro de uma plataforma espiritual, só resolve o homem espiritual estando arraigado nas escrituras sagradas. Se não for, não há como resolver. O que é espiritual, resolve dentro da dimensão espiritual. O que é físico, resolve dentro da dimensão física. É saber separar as coisas. Não podemos espiritualizar as coisas, porque se espiritualizar, nós já estamos caminhando para a derrota. Então, eu quero te falar que se você não tem as escrituras como a sua única regra de fé, você não é membro do corpo de Cristo. Que é isso, pastor? Não é. Você pode fazer tudo como crente, mas você não está arraigado na videira verdadeira. Você não está inserido o seu nome escrito no livro da vida. Para estar,
precisa você ter as Escrituras como a única regra de fé. Aí você é membro do corpo de Cristo. Sem isso, não tem como você ser membro do corpo de Cristo. De maneira nenhuma. Outra coisa, sem essa regra de fé, que é as Escrituras Sagradas, que é uma ferramenta poderosa nas suas mãos, você não tem como ser um obreiro aprovado. A gente vê muitos obreiros na igreja, mas eles não são aprovados, porque você vê que quando você vai falar da Bíblia, vai falar da palavra de Deus, eles já não gostam de ler Bíblia, eles já não gostam de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Então, se não gosta da palavra de Deus, então não tem como ter as Escrituras Sagradas como sua única regra de fé. Infelizmente não tem como. Então, ou o obreiro se levanta e agarra as Escrituras Sagradas como a sua única regra de fé, então ele não tem sucesso no seu ministério. Para ter sucesso no seu ministério, tem que ter as Escrituras Sagradas como a única regra de fé. Por quê? Isso, porque a família está lá. O obreiro que é casado, tem esposa, tem filho, e essa bagunça que nós estamos vendo nesses dias atuais, se o obreiro de Deus, que o obreiro aqui está falando em pastor, está falando do diaconato, está falando do presbitério, está falando do bispo, a bispa, a pastora, o missionário, a missionária, enfim, dentro de um sistema geral. Se não tem, meu filho, você pode ser o bonzinho que for, você pode ser o maior reconhecido do mundo, mas se você não tiver as Escrituras como a sua única regra de fé, não vai valer nada. Ah, mas eu sou pregador tal, é isso, eu sou aquilo, o mundo inteiro me conhece, eu sou o tal. Conhece? Conhece. Mas você tem as Escrituras como sua única regra de fé? Tem não? Então isso não vale nada. Isso é obra infrutífera. Isso é uma obra que não tem fruto. O próprio Jesus Cristo fala que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então o cristão em Jesus Cristo tem que dar fruto. E você não tem como dar fruto se você não tem as Escrituras como sua única regra de fé. Eu tenho aqui o meu grupo. O grupo aqui da Obra Missionária, Conselho de Shalom. De vez em quando eu aciono alguns do grupo, aí eles logo percebem que eu falo muito de Bíblia, falo muito das coisas de Deus de uma maneira mais profunda, para ter compromisso. Aí alguns saem do grupo, não querem nem saber mais de estar em grupo, no meu grupo. Por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, vou para as Escrituras, falo como é que o crente tem que viver, o comportamento do crente verdadeiro, logo aquela pessoa que é participante do meu grupo, logo ele sai porque não aguenta, não suporta. Por quê? Porque tem uma vida rasa com Jesus Cristo, uma vida rasa com as Escrituras Sagradas. Aí aprenderam daquela maneira rasa, aí querem levar aquela vida dele rasa, sem um compromisso aprofundado com as Escrituras Sagradas. Eu falo isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é isso, mas é a concepção, é a percepção, é a maneira da gente saber que não existe crente em Jesus Cristo que tenha medo da palavra, medo das Escrituras Sagradas, que quando é inserido dentro de um grupo cristão, um grupo que fala de Bíblia, ele logo cai fora. Cai fora porque a denominação dele não fala de Bíblia, não fala de Escritura, não é assim. Então ele acha que aquele que fala muito de Bíblia é errado. O certo é ele que não fala de Bíblia, não tem compromisso com Bíblia, não tem compromisso com nada, tudo é revelado, tudo é profetada, tudo é no repepé. Não é assim. Existe uma regra única que nós não podemos fugir, de um modo geral. Por isso que a Bíblia fala que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só céu, uma só Bíblia, uma só Escritura, crente em Cristo Jesus. Então nós sabemos que existe a palavra falada, a palavra revelada, a palavra escrita, a palavra profética. Como Deus falava anteriormente falava aos profetas, falava aos reis naquela época, a mesma coisa Deus fala conosco hoje, né? Então precisa você saber disso, eu saber disso, nós sabermos
Porque se nós não tivermos as Escrituras como a única regra de fé, nós não somos membros do corpo de Cristo, nós não somos obreiro aprovado, né? E nem pregador excelente. Um pregador excelente é aquele que tem as Escrituras como única regra de fé. Não adianta a pessoa pregar bem, ter uma oratória bem, falar tudo certinho, mas não tem as Escrituras como a única regra de fé. Fica difícil. Fica muito difícil. A outra coisa é o levita, o adorador. Não tem como também a pessoa não ter a Bíblia como única regra de fé e ser um excelente adorador. Não tem como. Para ter uma vida de adorador, verdadeiramente tem que ter as Escrituras como a única regra de fé na sua vida. Sem isso, não tem como ter sucesso. Infelizmente não tem. E a gente vê exemplo aí, no meio gospel, alguns que era cantor, aí já não é mais, já saiu, porque lá se sentia preso, se sentia que não era o verdadeiro homem, tinha que sair do armário para ser a verdadeira pessoa. Então a gente vê essas babaquices por aí. Pessoas que não tinham compromisso com as Escrituras Sagradas. Aí sai, fica criando música, contradizendo a palavra de Deus, pensando que Deus vai deixar tudo assim. E não vai deixar, porque a própria Escritura Sagrada fala que Deus não deixa ser zombado, não deixa ser escarnecido. Mas cedo ou mais tarde, essas pessoas vão ter um encontro com o Senhor. E aí, meu filho, a coisa vai ser diferente, né? Pode a pessoa ficar blasfemando, reclamando, murmurando contra o corpo de Cristo, mas vai chegar o dia do acerto de conta. E isso é muito preocupante, né? Então, eu recomendo você nessa manhã ser uma pessoa sábia, ter as Escrituras como a única regra de fé na sua vida, para que você possa ter sucesso na sua família, né, no seu ministério, enfim, em todos os meios. E sem essa ferramenta, uma única regra de fé na sua vida, não tem como você ter uma vida próspera. Não tem. Para o crente ter uma vida próspera, ele tem que ter as Escrituras como uma única regra de fé. Não tem como. Porque a prosperidade do crente justamente é sua vida espiritual em dia. É o seu nome estar escrito no livro da vida, é você estar em comunhão com o Senhor. E para isso você tem que ter as Escrituras como a única regra de fé. Senão, tudo cai por terra. E a última coisa que eu vou estar falando é sobre a obediência. Você vê que o crente desobediente, que dá trabalho, justamente é aquele crente que não tem as Escrituras como uma única regra de fé. E aí já está derrotado há muito tempo dentro da sua própria igreja. Então a gente vê muito isso, essa bagunça no nosso meio. Sem as Escrituras como uma única regra de fé, nós não temos vitória. De maneira, então, essa é a reflexão número 336. Eu queria ir até mais a fundo, mas hoje eu fiz 4 tentativas para trazer essa reflexão. E só impedimento acontecendo. Justamente porque quando a gente se levanta para falar da Bíblia, da palavra de Deus, Satanás não quer que as pessoas conheçam. Então, hoje é a primeira parte que eu estou trazendo sobre essa questão da única regra de fé. Eu não vou entrar mais a fundo sobre essa questão das Escrituras Sagradas como a sua única regra de fé, ou como a nossa única regra de fé, tá bom? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.